Você sabia que até 2050 metade da população mundial poderá sofrer de uma doença que não é causada por vírus ou bactérias, e sim pelos nossos hábitos? Desde 1971, uma epidemia silenciosa, mas alarmante, tem se espalhado pelo mundo. Não é causada por nenhum tipo de micro-organismo, mas seu impacto é extremamente real. Em diversas partes do globo, essa condição atinge proporções alarmantes, afetando milhões, especialmente jovens adultos. E embora seja tratável até certo ponto, uma vez diagnosticada, a condição impede que a visão perfeita seja totalmente restaurada sem realizar algum tipo de intervenção cirúrgica. Estamos falando da miopia, que consiste em gradualmente causar um distúrbio visual cuja principal característica é a dificuldade de ver de longe. Na Ásia, a situação é particularmente grave. Cerca de 80% dos jovens que terminam o ensino médio nas zonas urbanas desenvolvem essa condição. Nos Estados Unidos e na Europa, as evidências mostram que a incidência também está aumentando rapidamente. No Brasil, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que a miopia atinge cerca de 18% da população em nossas cidades. Se já ouviu falar em miopia, deve ter escutado afirmações de que a genética e o tempo de exposições a telas são os fatores que levam ao seu desenvolvimento. Mas esta afirmação não está inteiramente correta. E provavelmente é apenas parte do problema. Mas então por que esta doença está avançando tão rápido, a ponto de alguns artigos científicos estimarem que ela pode afetar cerca de 50% da população em 2050? Existe algum estudo recente mostrando que realmente está causando isso? Você está assistindo Defiante, eu sou o Orion, e se você adora ciência assim como eu e quer aprender mais, não esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo. A miopia, comumente conhecida como vista curta, é mais do que apenas um inconveniente para quem precisa ler placas na rua ou quadros escolares. Trata-se de um distúrbio onde a luz que entra no olho não é focada corretamente. A imagem se forma antes da retina em vez de diretamente sobre ela. Isso faz com que objetos distantes pareçam borrados, enquanto objetos próximos são vistos normalmente. Mas o que realmente está acontecendo dentro do olho com miopia? Imagine o olho como uma câmera perfeitamente ajustada para capturar imagens nítidas. Na miopia, essa câmera tem uma configuração desajustada, onde o globo ocular é alongado, estendendo-se mais do que o ideal. Esse alongamento é muitas vezes um produto do crescimento natural, mas pode piorar ao longo da vida por fatores que discutiremos à frente do vídeo. Hoje, observamos uma prevalência significativa de miopia em populações globais. Na Coreia do Sul e na China, por exemplo, quase todas as pessoas apresentam algum grau de miopia. Uma grande mudança comparada com a taxa de 10 a 20% observada há cerca de 60 anos. Estamos testemunhando um desastre lento, um acidente de trem em câmera lenta, que resultará em um número crescente de pessoas com deficiência visual. Então, o que está causando esse aumento abrupto nas taxas de miopia recentemente? Historicamente, a culpa era atribuída à genética, o que é parcialmente verdade. Por exemplo, um estudo mostrou que ter um ou ambos os pais aumenta significativamente o risco de desenvolver miopia. Eles descobriram que as pessoas que possuíam os dois pais sem miopia, os riscos de desenvolver a doença era de 7,6%. Se tivesse apenas um dos pais com miopia, o risco subia para 14,9%. Agora, se o indivíduo tivesse ambos os pais com miopia, o risco chegava a 43,6%. A genética, no entanto, não explica tudo. Existe um outro estudo realizado com a comunidade dos Inuites que começou em 1940, uma época em que o povo Inuit tinha pouco contato com a sociedade moderna e viviam da mesma forma que seus antepassados.
Um optometrista que visitou o Ártico encontrou apenas 1,6% de prevalência de miopia entre eles. Décadas depois, em 1970, essa taxa disparou para quase 65% e entre jovens de 21 a 25 anos chegou a impressionantes 87,8%. A mudança drástica na prevalência de miopia nas comunidades inuites, que ocorreram num período de 30 anos, não pode ser atribuída apenas à genética, pois nosso genoma evolui lentamente ao longo dos milênios. É extremamente improvável que uma doença com base apenas na genética cresça de forma tão assustadora em apenas uma geração. O que mudou drasticamente foi o estilo de vida e o ambiente dessas comunidades. Antes do contato com culturas ocidentais, os inuites viviam ao ar livre, com um estilo de vida de caçadores e coletores. Com a chegada dos europeus e canadenses, houve uma adesão a novos estilos de vida, com a introdução de escolas, bibliotecas e hospitais. As crianças inuites, que passavam a maior parte do tempo ao ar livre brincando, aprendendo a caçar com seus pais e realizando as tarefas diárias da vila, passaram a estudar em internatos, passando muito tempo em ambientes fechados. Não podemos afirmar definitivamente que o aumento do tempo passado em ambientes fechados e o trabalho próximo, como a leitura, sejam as únicas causas do aumento da miopia para esse povo. Outros fatores, como mudanças na dieta e avanços na precisão dos diagnósticos oftalmológicos, também podem ter contribuído. Contudo, é alarmante observar como a miopia aumentou drasticamente entre os inuites na metade do século XX, levando pesquisadores a investigar a influência do ambiente e do estilo de vida no desenvolvimento da condição. Ora, mais e mais dados estão reforçando a ideia de que o tempo passado dentro de casa e o trabalho próximo são os principais fatores que estão causando um aumento vertiginoso dos casos de miopia. Existe um estudo publicado em 2018 em Taiwan que tinha o objetivo de avaliar a influência da incorporação de atividades em ar livre com bastante luz natural no desenvolvimento da miopia. Participaram do estudo 693 alunos do primeiro ano do ensino fundamental de 16 escolas. Destes, 267 estavam no grupo de intervenção e 426 no grupo de controle. No grupo de intervenção, as crianças eram encorajadas a passar 11 horas por semana a mais ao ar livre. Após um ano, o grupo de intervenção apresentou uma melhora significativa nas taxas de miopia. Além disso, as crianças que já tinham miopia no grupo de intervenção teve um risco de 54% menor de progressão da doença. Com estes resultados, o estudo comprovou que as atividades ao ar livre, mesmo sem exposição direta à luz solar, é um dos fatores determinantes e protetivo no caso do desenvolvimento da miopia. Mas qual o mecanismo por trás dessa proteção? Por que a luz solar e a atividade ao ar livre tiveram uma capacidade tão alta de proteger as crianças de desenvolver a miopia? A principal teoria para explicar isso está relacionada ao neurotransmissor dopamina. Em um artigo publicado em 2020, onde pesquisadores demonstraram que o aumento da atividade da dopamina endógena nos olhos pode prevenir a progressão da miopia durante a exposição à luz natural, especialmente em ambientes ao ar livre, a intensidade e o espectro de luz são significativamente diferentes do que em ambientes internos. A luz natural contém altos níveis de radiação ultravioleta. Isso induz a produção e liberação de dopamina na retina. Esse neurotransmissor desempenha um papel crucial na inibição do alongamento do olho, principal fator morfológico associado ao desenvolvimento da miopia. Dopamina que o estudo mostrou, apesar de ser o mesmo neurotransmissor do cérebro que é relacionado ao prazer e à felicidade,
No olho, ela age de forma diferente. A dopamina do olho age como um fator protetivo e é liberado apenas sob um estímulo luminoso específico, que no caso é encontrado em ambientes ao ar livre, nos dando uma proteção natural contra o desenvolvimento da miopia. Além disso, a luz natural promove uma maior regularidade nos ritmos circadianos, que estão diretamente ligados aos ciclos de liberação de dopamina. Isso sugere que não apenas a intensidade da luz, mas também a regularidade da sua exposição pode influenciar a saúde visual. Os ritmos circadianos regulados corretamente asseguram que a produção da dopamina ocorra em um padrão diurno adequado, o que ajuda a manter o crescimento normal do olho e previne o desenvolvimento da miopia. Isso é particularmente importante em crianças em fase de crescimento e desenvolvimento ocular, onde a prevenção é mais eficaz e tem impactos duradouros. Outra vantagem de estar ao ar livre é que em ambientes externos, nossa visão se direciona menos para objetos próximos. Ao invés disso, podemos observar o céu, nuvens, montanhas ou árvores distantes, elementos que nos ajudam a exercitar a visão a longa distância. Por outro lado, quando estamos em ambientes internos, tendemos a concentrar nossa atenção em objetos próximos, como livros, computadores ou celulares. Apesar de não existir uma certeza absoluta sobre a relação da miopia com focar em objetos próximos, pesquisas recentes vêm apontando que este hábito contribui para o desenvolvimento e progressão da doença. Um estudo de revisão analisou pesquisas anteriores sobre o impacto do trabalho visual próximo na incidência de miopia e concluiu que quanto mais tempo dedicamos a essas atividades, maiores são as chances de desenvolvermos a condição. De acordo com os dados, cada hora adicional de trabalho visual próximo por semana eleva em 2% a chance de desenvolver miopia. Mas outro ponto que está a nosso favor é que existem pesquisas que estão cada vez mais reforçando a ideia de que passar mais tempo ao ar livre, sob a luz solar e observando objetos distantes, é uma medida eficaz para tentar prevenir a miopia e evitar que ela se agrave, principalmente nas crianças em fase de crescimento. No entanto, o estilo de vida moderno centrado em smartphones, computadores e outras telas dificulta essa prática, diminuindo cada vez mais o nosso contato com o ambiente externo. Em resposta a esses estudos, alguns países como Taiwan implementaram intervenções comunitárias. Em 2010, por exemplo, Taiwan iniciou um programa chamado Tian 120, que incentivava crianças a passar 2 horas diárias ao ar livre enquanto estava na escola. Os resultados mostraram que 14 horas semanais ao ar livre reduziram significativamente as taxas de miopia entre crianças. Desde a implementação desse programa, as taxas de miopia não apenas estagnaram, mas começaram a diminuir. Infelizmente, a pandemia do Covid-19 impôs um confinamento prolongado, o que levou a um aumento nas taxas de miopia. Pesquisadores notaram que durante os lockdowns, as taxas de miopia aumentaram significativamente em países como a China, Índia, Espanha, Itália, Turquia e até mesmo no Brasil. Com isso, fica claro que o estilo de vida moderno e a cultura atual que estão dificultando cada vez mais as nossas crianças a passarem tempo ao ar livre é um dos principais causadores dessa doença. Diante desse desafio, alguns estudos oftalmológicos vêm buscando alternativas além do tempo ao ar livre, tanto com o objetivo de prevenir a miopia como estabilizar seu avanço. Uma opção estudada são as gotas de atropina em concentrações baixas, que relaxam o músculo ciliar e têm mostrado eficácia na prevenção e no avanço da miopia em crianças. A miopia tem se tornado uma epidemia global, afetando milhões de pessoas em diversas partes do mundo. Felizmente, essa condição foi identificada a tempo e medidas eficazes de fácil implementação já foram validadas cientificamente. Para combater a rápida disseminação dessa condição visual, é essencial que os governos adotem políticas públicas robustas, voltadas para conscientização e prevenção.
A educação da população sobre os fatores de risco e as estratégias de mitigação é crucial para controlar a progressão da miopia. Podemos seguir o exemplo de Taiwan, onde o governo implementou programas abrangentes que demonstraram grande eficácia na redução dos casos de miopia entre jovens estudantes. Estes programas não apenas ajudaram a desacelerar a prevalência da miopia, mas também promoveram um estilo de vida mais saudável. Portanto, é fundamental que nossos governantes adotem uma abordagem semelhante, customizando essas estratégias para se ajustarem aos nossos contextos nacionais. Isso inclui considerar as diferenças regionais, o acesso à saúde ocular e os nossos hábitos, com o objetivo de promover uma visão saudável e prevenir a progressão da miopia em toda a população brasileira. A implementação de políticas públicas eficazes pode ser a chave para proteger as gerações futuras de um problema que, se não for tratado, pode comprometer significativamente a qualidade de vida e a capacidade produtiva de muitos indivíduos. Se assistiu até aqui, é um sinal que gostou do vídeo, então lembre-se de se inscrever e ativar o sino de notificações para mais conteúdos que desafiam a mente e expandem horizontes. Até a próxima, aqui no Defiante.